Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Clínica da Ponte. É isso aí, pessoal. Agora, uma vez por mês, teremos podcasts. Vamos falar de assuntos muito interessantes, todos envolvendo a psicologia. Bom, eu sou a psicóloga Thelma Domingues, para quem ainda não me conhece, que eu espero estar muito conhecida. Então, vocês façam o favor de me seguirem no Instagram, no @soudaponte ou no @Domingues _ ou Psi Thelma Domingues. Gente, hoje o tema é um tema difícil, é um tema que muitas pessoas passam. Eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, mãe e filha, e que se dispuseram a contar a sua história, mostrar pra gente como todo mundo pode cair no relacionamento abusivo. E o melhor disso, gente, como que a gente consegue sair. Então, muito prazer. E, assim, é emocionante pra mim. Vocês sabem o quanto que eu gosto de vocês, né? E aí tá mãe e filha junto, contando em situações diferentes da vida, como que todo mundo tá sujeito a passar com isso. Então, eu queria apresentar a Alcione Marrom. É um prazer você estar aqui, Marrom. Já vou adiantar que eu vou chamar de Marrom. Obrigada. Para mim também, é um prazer. E a Vitória, prazerzaço. Gostaria que a gente começasse esse bate-papo, né? Trabalhando, como eu falei, a gente vai falar de relacionamentos abusivos. A Vitória a gente estava aqui conversando, falando, olha, mas tem tantos lugares de relacionamentos abusivos, né? Sim. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão do relacionamento amoroso, até porque o mês de junho a gente também tem o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados. E quanto que é gostoso namorar, quanto que é gostoso ter um parceiro, mas com saúde. Exatamente. E aí, Vitória, eu não sei se você quer começar a falar alguma coisa, enfim. Mas assim, se a gente pudesse pensar no relacionamento abusivo, quando a gente conhece alguém, a gente acha que vai ter uma relação abusiva? Não, nem passa pela nossa cabeça. É tudo tão perfeito, né? Ai, era isso que eu precisava. Ai, Deus me ouviu. Não é culpa de Deus, né? Mas a gente, eu tive mais um caso com narcisismo, né? Foi um relacionamento abusivo, mas era uma pessoa narcisista diagnosticada, né? E eu nem sabia o que era narcisismo. Então, ele até chegou a me falar depois de um tempo, né, mãe? A gente estava tendo uma conversa, ele falou que ele descobriu que ele era narcisista, mas eu nem ligava. Ai, que tudo bem, que lindo! Eu te amo. Não tem problema. Não, a gente vai passar por cima disso, né? Aí, eu só fui entender o que era o narcisismo depois que tudo acabou, né? Aí, eu fui ver que eu estava no buraco. Mas eles estudam você, né? O narcisista abusivo, ele estuda você um tempão antes de falar com você. Então, essa pessoa, ela me acompanhou, ela viu o que eu gostava, o que eu fazia, para onde que eu ia, com quem que eu convivia. E aí, ele foi se aproximando, e tudo que eu perguntava para ele era tudo que eu gostava. Por quê? Ele já sabia tudo que eu fazia, tudo que eu gostava. Ele estava pronto para te conquistar. Sim, ele fez isso. Ele me observou por um tempão, descobriu várias coisas, guardou e depois ele se aproximou e fingiu que também gostava de todas aquelas coisas para poder ficar próximo. E, Vitória, o que você pensava, assim? Como que era a época da tua vida? Você estava à procura de alguém, né? Assim, eu quero um cara legal, quero um parceiro. Não estou procurando, rolou. Como que foi esse encontro? O pior é que dessa vez aconteceu sozinho no momento que eu nem estava procurando. Eu tinha terminado um relacionamento recentemente, em 2019. Eu conheci ele em fevereiro de 2020, esse relacionamento que eu tinha. Então, ele já estava me acompanhando desde o final de 2019. Então, eu estava muito tranquila, estava começando a superar um relacionamento que eu tive. E aí, ele começou a conversar comigo. Então, eu estava num momento fragilizado. Não queria um relacionamento naquela hora, mas eu estava num momento fragilizado. Mais vulnerável, vamos dizer assim, né? Isso. E aí, foi aonde ele se aproximou. E ele não se aproximou só de mim, né? Ele aproximou da minha mãe, se aproximou de todo mundo. Ele foi conquistando o entorno. Isso. Ele morava em São Paulo. Então, ele ligava e ele foi virando amigo de todo mundo que estava comigo. Foi, assim, bem bizarro, bem... Ele foi conquistando. Foi. Ele fez tudo friamente calculado. E aí, Marrom, e como que foi essa conquista? A sua, no caso. Me fale mais sobre isso.
Como que foi o seu caso? Pra gente falar um pouco desse primeiro momento. Ô, Thelma, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito tranquila. Eu já estava sozinha, já fazia 6 anos. Não tinha namorado, eu nunca fui de ficar saindo. Nunca saí em busca, né? Até porque a palavra fala, né? Mulher virtuosa, quem achará? Então, eu esperava ser encontrada, né? Esperava. E foi, realmente, eu fui encontrada. E essa questão, como eu estava muito tempo sozinha, e as meninas sempre falavam, até a Vitória, mãe, você tem que sair, você tem que conhecer pessoas. Eu até levei ela. Até me levou para sair e eu me senti... Um peixão fora d'água. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi muito engraçado. Um rapaz chegou nela, da minha idade. E aí ele lá, falando como ela era linda, encantadora, ela falou assim... Sai daqui, menina, eu tenho idade pra ser sua mãe. No meio do negócio. Acabou o negócio, eu não sabia nem ser conquistada, eu não sabia nem... E pra mim tava tudo bem, porque eu tenho outras coisas que me preenchem, né? Eu sou missionária, então eu tenho outras coisas que eu fazia, então não fazia falta. E aí aparece essa pessoa, como a Vitória falou. Ela fala tudo que você quer ouvir, ela te chama... Você fala assim, meu Deus, onde que estava essa pessoa todo esse tempo que você não... Como que eu não enxergo uma Como que eu pessoa não dessa? Por que você não apareceu antes? Por que você não apareceu antes? Porque parece que tudo que você cresceu desde menina acreditando que é um relacionamento, que é um amor, estava ali. Perfeito. O que Na é minha frente, eu não acredito que eu mereço tanto. Não, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que eu mereço tanto. E aí você se envolve. Porque a pessoa ela fala que você quer ouvir, você tá ali. A hora que você viu, você já está envolvida. A hora que eu vi, eu já estava casando. Meu Deus, Mas houveram sinais antes. E é nessa questão, assim, do relacionamento abusivo, você tem sinais. Mas você não Desde quer o início ver. tem sinais? Desde o início. Porque assim, o que eu vejo muito, né, tanto na clínica quanto a gente lê, que tudo começa pelo príncipe encantado. O Ele não é um príncipe cara encantado. mais ou menos, entende? É o cara. Ele é o cara. Ele é a expressão, assim, ele é assim a soma das suas expectativas. Nossa. É o que você queria. Daí você fala, não é possível, né? Quer dizer, não quer dizer que todo homem ou mulher que seja assim, Sem que vá generalizar. ser abusivo. Mas o abusivo em si, ele cria... A maneira de conquistar é que ele está superando as suas expectativas, ou pelo menos alcançando. Quando a gente já vê um cara... Vamos pensar aqui em um homem e uma mulher, né? Um cara, ele... Assim... Você já vai verificar alguma coisa que ele não gosta. Por mais que ele tá te conquistando, ele parece ser mais normal, né? Mais orgânico, vamos dizer. O outro não, tem uma performance, né? É com todo mundo, ele se dá bem com todo mundo. Exatamente. Ele quer fazer o melhor, ele Uma tá pessoa apaixonado. Sedutora. E aí, essa pessoa, que no caso da Vitória, por exemplo, estava mais vulnerável, né? Do que você, por exemplo, na sua história. E a gente vê muito isso, às vezes, de muitas mulheres estarem mais vulneráveis, né? Não é vulnerável no ponto de que, ai, não, eu estava numa situação que eu não tinha. Não, mas assim, saiu de um relacionamento, tá mais carente, às vezes tá triste por alguma situação, né? Então, aquela pessoa, ela vai entrando. Se tem uma coisa que eu aprendi, Thelma, é não fazer feira com fome. Porque quando a gente sai, quando a gente tá... Essa é uma boa dica, hein, Vitória? Não saia pra fazer feira quando você estiver com fome, senão você vai comprar porcaria. Você vai trazer porcaria pra sua casa, que foi o que aconteceu comigo, né? Tem que ter um racional ali no meio daquela emoção, né? Tem. Eu era você uma tem pessoa... que pensar. Eu era uma pessoa muito emocional. Uma coisa boa é que com esse relacionamento que eu consegui sair, eu aprendi muito, eu evolui muito, eu amadureci muito a minha consciência, porque eu era sempre muito emocional. Era todo coração, todo coração. Como se o hoje coração não. só falasse coisa boa pra gente, Só. né? E Hoje na não, hoje eu já verdade- fico esperta até no tom de voz da pessoa, até no jeito que a pessoa olha, na postura dela, até no jeito dela sentar, eu já vou ficando mais esperta já. Como se te julga ou não, né? No Isso. seu comportamento. Então, acontece assim, as pessoas falam, mas não conhecia o cara? Mas não sabia que ele era assim?
Não, a pessoa não sabia, ao contrário, ele era um cara, um encantador. Muito, como você falou da família, muitos, a família inteira aprova no começo. Todo mundo. Né? E fica bravo com você quando você termina. Mas no meu caso foi diferente. Eu descobri, né, que eu tava no buraco por causa da minha família. Senão, talvez não eu teria estaria ido. até hoje. Então, assim, pra gente continuar essa história, que eu acho assim, a gente vai ter um ciclo, como o ciclo da violência, a gente tem esse ciclo do abuso, que é parecido, mas às vezes não chega numa violência tão grande a ponto da gente ir a uma delegacia, né? Porque já quem tem um abuso, né, físico, patrimonial grave, muito psicológico, para ir para a polícia, para já procurar, já é difícil de você provar, né? Quando tem um abuso, um relacionamento abusivo ou tóxico, ele está num limiar ali, né? Às vezes passa do ponto, mas às vezes não, fica meio Ninguém subentendido, tá vendo, ninguém tá vendo, ninguém sabe. É exatamente o que você falou. Porque para todo mundo de fora, é a melhor pessoa do mundo. Continua sendo, né? É a melhor pessoa do mundo. Já briguei muito com a minha mãe pra defender o ex dela. Porque ela falava as coisas e eu não acreditava. Ela não acreditava. Não é possível. Mãe, você, ó. E você chega ao ponto que você fala assim, nossa, eu tô louca, eu vou para um psicólogo, eu tô acabando com o meu relacionamento. Eu tô vendo coisa que não é. Eu tô vendo coisas que não é. É o inimigo, porque eu sou muito espiritual. Sim. O inimigo tá colocando coisa na minha mente para eu brigar com o meu relacionamento. E, na verdade, não é. Sempre foi assim. Só que a pessoa, quando ela não é aquilo que ela mostra para todo mundo, uma hora ela vai entrar em contradição. Uma hora ela entra em contradição. Foi assim que eu comecei a descobrir. Então, me fala assim, como que vocês começaram a ver que aquele príncipe poderia ser um sapo? Quem você quer que começa? Quem começa? Ô, Thelma, eu vou começar. Porque essa do sapo... Bom, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Muito palhaça, muito brincalhona e muito amorosa. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Eu gosto de dar carinho, eu gosto de abraçar. As minhas clientes, né? Não sei se pode falar isso. As minhas clientes... Ou se pode. As minhas clientes, muitas salão vezes... que é terapêutico, viu, gente? Porque terapia é diferente de ser terapêutico. E na Maria Marrom é terapêutico. Nós vamos falar mais sobre isso. Então... A maioria das minhas clientes ia para ouvir, não vai nem para arrumar cabelo, elas vão para conversar. E ela sempre falava, Marrom, eu gosto de vir aqui porque você passa paz, você traz paz para a gente sai daqui feliz. E começou um tempo, as clientes começaram a falar, Marrom, o que está acontecendo com você? Por que você anda triste? Você tá diferente. Marrom, você tá diferente. E conversava comigo e às vezes eu começava eu chorava em atendimento. E eu não tinha mais aquele sorriso que aformoseia o rosto. Eu não tinha mais. Aquele brilho. Aquele brilho. Eu não me arrumava mais. Eu só estava preocupado que a pessoa ia chegar e eu não ganhei o dinheiro suficiente para fazer compra, porque tinha isso também. Além de tudo, eu ainda tinha que ser a provedora de tudo. Tinha uma questão patrimonial, vamos dizer assim. Exatamente. Eu tinha que ser a provedora, eu tinha que ser tudo. E aí aquilo começou a pesar e parecia que eu tinha um elefante nas minhas costas. Mas eu tinha que dar conta daquilo. Não, eu preciso dar conta, eu preciso fazer o meu papel, quando na verdade não era o meu papel. Né? E aí eu comecei a perceber, e as clientes falavam que você está diferente, a minha família, todo mundo falava, você está diferente, você está triste, você não ri mais. E aí foi nesse momento que eu pensei até, não, eu vou para um psicólogo, porque... Você já sabia e já sentia que você estava diferente por conta do seu relacionamento? Eu sabia que era por conta do relacionamento, mas eu não sabia que a culpa não era minha. Eu sabia Você se sentia responsável por estar naquela situação. Eu me sentia responsável. Eu preciso resolver isso. Até um dia que eu cheguei no limite, ao ponto de tentar me matar. Eu tentei me matar.
Pensa. De tanto que tava... Eu tava no limite. Eu não aguentava sem mais. enxergar uma saída. Eu não enxergava mais uma saída. E eu sou cristã. E ela tava tão estressada com isso que a gente brigava entre a gente. E aí o pico, né, foi pra mim. Eu até cheguei a sair de casa por causa do relacionamento desses dois, porque sobrava pra mim. Que eu tive que segurar a faca da mão dela, né? Nesse momento, quando ela tenta. É isso? Isso. Ela pegou a faca e eu tive que pular pra cima dela e arrancar a faca dela. Então, só que eu também tava precisando de apoio, porque eu também tava num relacionamento horrível. E a gente foi na na mesma época. Foi junto e a gente não percebia. Quando acabou o dela, acabou o meu. Um tempinho depois já acabou o meu. Então, quer dizer, vocês foram fênix juntas, vamos dizer assim, né? Sem saber. Vocês foram renovo, né? Sim. Foi fazendo uma nova caminhada sem saber juntas. Sim. Hoje a gente senta e conversa e fala, meu Deus. Porque é um livramento, né, Marrom? Foi um livramento. Foi. E para você, Vitória, como que você começa a perceber que aquela pessoa que, sei lá, é perfeito para mim, ou vai ser a solução, vai ser o meu parceiro de vida, vai fazer parte da minha família? Então, porque ele foi entrando demais, né? Ele foi vindo demais. E aí, quando eu decidi acabar tudo, assim, ele apareceu. Porque, assim, olha pra você ver, foi tão grave o jeito que ele manipulou a minha mente, o jeito que ele conseguiu me convencer? Ai, como que fala? Manipular? O jeito que ele conseguiu me prender, que era um relacionamento à distância, tá? Ele era de São Paulo. Nossa. Eu quase morri por causa de um cara de São Paulo que eu só vi 3 ou 4 vezes em 2 anos e meio. Meu Deus do céu. Imagina o poder de persuasão dele. Eu não saía ele mais. Ele falava que ia se matar. Ele mandava foto do nariz sangrando. Mandava a foto do nariz sangrando pra ela. Que ele tava estressado por minha causa, que eu era louca, eu tinha que procurar um psiquiatra, que não sei o quê, nananana. Um monte de coisa. Depois eu descobri, sabe o que, Thelma? Que ele era casado, com 3 filhas, e a casa que ele estava... Era um ator da Globo, quase. Eu não sei, eu fui muito trouxa, porque a casa que ele estava morando era uma casa que eu estava pagando com o meu trabalho. Você tá brincando. Porque aquela casa seria a sede do método Vitória Salvatore. Ah, porque daí começou a misturar também a sua profissão um pouco. Porque, na verdade, quem me incentivou, quem falou assim, faz isso que você vai ganhar muito dinheiro, foi ele. Eu só comecei porque ele começou a me incentivar. Porque ele te motivou a isso. Isso. Então, eu comecei, aí a gente arrumou a casa em Osasco, e aí tava morando lá. Foi morar lá. Ele, a esposa e 3 filhas. E a Vitória pagando o aluguel, eu pagando sem o aluguel. saber. Gente do céu! Então, pra você ver como foi grave, foi muito grave. O da minha mãe foi abusivo. O meu foi narcisismo puro mesmo. Foi controlador mesmo. Foi assim, eu fui realmente um step ali, um meio da pessoa subir o degrau. A gente até falou, conversei já com a Vitória um pouco, né? Não sabia de todos esses detalhes, mas a gente conversou um pouco sobre isso, porque é que eu tô falando, né, gente? No salão de beleza, né? Tanto a Marrom como a Vitória trabalham com uma coisa que eu acho que é magnífico, né? Porque a psicologia salva, transforma vidas, mas a beleza também. Sim. Então, a gente tem uma unha, um cabelo, uma maquiagem, né? Aliás, quero mandar um beijo pra Vivi, que a Vivi nos maquiou, só a Vitória que tá maquiando sozinha, plena, né? Um beijão, tá, Vivi? Você abrilhanta muitas vidas aí. Então, assim, eu acho que é uma profissão muito bonita, porque é uma profissão braçal, vamos dizer assim, é personalizada, é para aquela pessoa, né? Não é uma coisa em série. Como a psicologia, você vai atender uma pessoa, né? Você está personalizando aquela atenção, aquele vínculo para aquela pessoa. Sim. E o que eu sempre falo, né? A psicologia, ela é um tratamento, você tem sessões de terapia, que não é a mesma coisa que a gente está em amigos, não é a mesma coisa a gente estar no salão ou dando risada. Mas isso é também imprescindível para a nossa vida. Então, uma mulher que regularmente vai ao salão,
É diferente, porque não é só a questão da autoestima que ela tá mais bonita, ela tá melhor. Mas ela vai conversar com outras mulheres, ela vai dar risada, ela vai se identificar. Foi aí um dos pontos que eu percebi que eu tava num relacionamento bem podre mesmo também. Porque eu parei de me arrumar, eu comecei a engordar, eu comecei a ficar cheia de olheira, depressiva, triste, não penteava nem o cabelo para trabalhar. Então foi aí que eu comecei a perceber que eu tava muito destruída. E a minha recuperação foi assim, eu peguei, fui, mudei o cabelo, mudei tudo, porque nem o cabelo podia pintar da cor que eu queria, não podia fazer o que eu queria, não podia nada. Até a cor do esmalte que eu passava era escolhida. Meu Deus do céu. Então foi aí que eu peguei e fui me levantando, né? Antes de muita coisa ter acontecido. Porque para você cortar um relacionamento abusivo é muito, muito difícil. Você acha que você vai morrer. Eu fiquei 1 semana sem tomar um banho. E você sabe, falando isso, Vitória, assim, mesmo que você conseguiu, né, sozinha, vamos dizer assim, você estava pelo menos numa depressão, você já estava no estado de depressão, né? Pelos próprios sintomas. Uma das coisas que a gente acha muito grave é quando a pessoa começa a não ter mais essa questão da higiene, da beleza. Então, porque assim, se eu sou uma pessoa que nunca me maquiei e não me maquiei, ok, você não está se alterando o seu cotidiano, o seu dia a dia. Agora, você é uma pessoa que sempre foi de uma maneira, como você falou, Marrom, não, eu era muito alegre, eu era isso. E passa a mudar o comportamento e para uma maneira negativa, né? E depois a gente começa, porque a gente começa a reparar no paciente, né? Esse paciente está bem arrumado? Esse paciente que está com a unha feita? Esse paciente está com o cabelo, ou se é homem, tá com o cabelo para cortar, você vê que a pessoa não está legal, você vê muito mais por essas questões físicas, né? Porque vai ser as últimas coisas que a gente vai deixar os outros perceber. Porque, na verdade, quando a gente está no estado depressivo, a gente não quer que os outros saibam. É ao contrário. Às vezes tem um senso comum que fala, você não quer nada com nada, você levanta daí. Não, o que mais a pessoa queria é não ser percebida como triste ou impotente. Né? Impotente naquele momento. Eu estava falando, voltando ao que eu estava falando, é assim, eu não vejo esse rapaz, né? Essa pessoa como narcisista. Eu vejo ele como um psicopata. Né? Por quê? Porque o narcisista, ele tem uma personalidade que ele quer atenção. Então, ele gosta de ser admirado pelas pessoas. Sim. Né? Sim. O psicopata, não que ele não goste, ele gosta, mas ele tem uma diferença do narcisista. Ele não tem remorso. Ele não acha que está fazendo errado. Ele está fazendo para o próprio benefício. Então, muitas vezes, quando você fala desse aluguel, né, dessa questão do casado, de enganar e enganando de uma maneira... vamos dizer assim, já premeditada, né? Você vê que ele tem traços de psicopata. Ele não tá... Você vai definhar, você vai morrer, ele não tá nem aí. Eu tava definhando mesmo. E tem até um livro da doutora, acho que é... Agora não sei, não quero falar o nome errado dela. Acho que é não é Ana Maria. É uma psiquiatra bem famosa na internet. Ela escreveu um livro sobre psicopatas, né? Que a gente tem um psicopata ao lado, assim. Porque a gente imagina que psicopata é só serial killer, né? Que vai pegar, vai matar. Não, tem vários níveis. Então, assim, o quanto que é perigoso quando a gente é levado só na emoção. Porque é importante a gente ter emoção, é importante a gente se apaixonar, a gente gostar, a gente sofrer, a gente ficar com aquele olhinho de passarinho que viu o passarinho. É gostoso. Mas a gente não pode ser só aquilo. Como a Vitória falou, o quanto que ela aprendeu, graças a Deus, né? O quanto que ela aprendeu para que a gente não caia num relacionamento assim. Porque todos nós podemos estar numa situação dessa. Porque fica parecendo assim, como se fosse um golpe, né? Sabe, golpe de celular, ou vou vender uma televisão para você por R$500. Né? Não tem essa ganância, porque o golpe geralmente a gente cai, porque a gente tem uma ganância no sentido, eu vou ser esperta, algo. Eu vou ganhar algo. Aqui não.
Talvez a gente está ganhando alguma coisa da nossa expectativa, alguma coisa emocional, né? Só que a gente vai se envolvendo. E chega uma hora que você está tão dentro, e eu acho que também a gente vai se sentindo culpa, vai se sentindo vergonha. Nossa. Nossa. Né? E aí chega num ponto que você não vê saída. E aí a gente... seria legal, assim, a gente está contando um pouco dos dois casos, né? Então, assim, por que você não vê saída? Porque você já não tem mais autoestima, você não acredita mais em você, de alguma maneira você está dependente daquela situação, porque parece que só tem ele. Sim, e inclusive ele fez isso, né? Ele plantou isso, né? Como ele me incentivou a começar no mercado digital, hoje eu tô muito bem, porque eu não desisti. Mas, quando eu terminei tudo, ele passou o tempo todo falando que sem ele eu não conseguiria mais nada. Que ninguém iria comigo, que sozinha eu não conseguia, que não sei o quê, vivia falando isso. Então, eu ficava meio com dó, assim, né? Então, eu também me deixei levar e me prender nele. Tipo assim, não, é só com você, que não sei o quê. Eu vou continuar com você no trabalho, vamos dizer assim. Não, se um dia a gente acabar, acabou. Era assim. E aí, quando acabou, eu falei, acabou. Eu não vou conseguir fazer mais nada. E eu falava para a Vitória, Vitória, as pessoas, por exemplo, entram numa live para aprender a fazer unha com você. Não é ele, é o né? seu trabalho. Não, até nas lives ele queria estar. Ele estava nas lives. Quando ele entrava nas lives, as meninas saíam da live. Porque ele era muito... Aquilo que você falou, eu quero aparecer, eu sou o cara, né? Então, e era chato. E as meninas queriam ver a Vitória, queriam ver o trabalho da Vitória. E eu falava, ele vai ficar para trás, mas você vai continuar. E eu não acreditava. Você não precisa dele para continuar. Mas daí tem o lance da autoestima, porque a gente pensa que a autoestima é só uma questão de beleza, né? Ah, eu me acho bonita. Ah, então você tem uma boa autoestima. Não. Porque a autoestima, ela vai falar muito mais do que isso, né? Ela vai falar de como você se aceita, de como você se gosta. A autoestima, ela é uma atmosfera, né? É uma atmosfera. Sabe, a gente... Tanto é a minha mãe, por exemplo. Por que todo mundo começou a perceber que ela não estava bem? Porque tinha uma atmosfera ruim ali, na onde ela estava. Então, todo mundo já percebia. Então, tanto é que quando você tá bem, quando você tá com uma estima muito alta, todo mundo te olha, todo mundo te elogia. Às vezes, você nem tá maquiada, nem nada. Mas tá bonita. Mas todo mundo percebe que tem alguma coisa diferente. Que é um conjunto, né? Exatamente. Porque é a estima que você tem por você. É a confiança que você tem de você mesma. Então, assim, não adianta, gente. Não tem segredo. A gente exala. Né? Não tem... Assim, não tem... A gente tem que começar pela gente. Por isso que é tão importante esse autoconceito, autoconhecimento. Começa tudo com auto. Porque é primeiro nós. E na hora que a gente está no meio do furacão... A gente não vê nada. A gente não tem essa noção. Né? Então, por exemplo, a Vitória. Eu vou largar desse cara, acabou a minha questão profissional. Acabou tudo. Acabou tudo pra mim quando eu larguei dele. Sabe como que foi? Posso falar? Pode. Eu já tinha descoberto tudo, mas eu ainda não conseguia desvincular. Cada ligação, ele estava tentando se matar de uma forma diferente. Ah, foi daí que ele começou a tentar se matar. Já tinha começado antes, quando eu descobri realmente tudo. Aí, depois de um tempo, ele me convenceu ainda a esperar. E olha só, eu fui deixando. Ele conseguiu me convencer. Não, tá acabando, tô separando, que não sei o que, nananã. Aquela velha história do tô separando, né? Não estamos mais juntos. A gente só mora na mesma casa, mas a gente na casa que eu pago, né? Na casa que você paga, mas a gente não tá mais junto. E aí começou, foi passando tempo. E um dia eu liguei pra ele não atendeu. Quando ele atendeu, eu escutei uma voz assim: amor, tá tudo bem? Foi onde eu falei, chega. E foi porque também teve outra história. Mas foi onde eu falei, chega. E depois eu descobri que o meu tio, eu tenho um tio que eu admiro muito. E eu demorei muito para conquistar o respeito dele. Porque eu era uma pessoa muito vitimista e tal. Então, eu demorei muito para conquistar o respeito desse tio. E essa história chegou no meu tio. Que você queria muito, que você prezava por esse respeito. Eu estava exatamente naquele momento que as pessoas me respeitavam. Que eu lutei para conseguir o respeito das pessoas. E aí, todo mundo começou a comentar sobre isso e chegou no meu tio. Daí eu falei, não. Para chegar no meu tio e ele estar bravo comigo é porque realmente está muito errado. Foi onde eu terminei tudo. Fiquei 1 semana sem tomar banho. 1 semana sem comer direito. 1 semana sem olhar pra cara da minha filha, de tão mal que eu fiquei. E aí chegou um dia, minha mãe saiu, era 8 horas da manhã.
Quando foi 8 horas da noite, eu ainda estava sentada no mesmo lugar que ela saiu, da horário que ela saiu. E a dor era tão grande que eu peguei, entrei de roupa e tudo embaixo do chuveiro. E eu falei para Deus, falei, Senhor, me faz sentir nojo, me faz esquecer, limpa tudo isso. E fiquei lá embaixo do chuveiro. No outro dia, Thelma, eu acordei, parecia que eu não sentia nada, não sentia mais dor, não sentia mais medo, não sentia mais tristeza. Me arrumei e peguei nojo da pessoa, ranço da pessoa. Isso levou 2 anos e meio. Eu fiquei praticamente 2 anos e meio sem respirar. É como se você estivesse na água, assim, e você tem que ficar... É como se a água estivesse enchendo e você tem que ficar tentando respirar num espacinho desse tamanhozinho, assim. Eu consegui sair 2 anos e meio, mas eu conheço muita gente que não consegue. Minha mãe foi o quê? 5 anos também. 5 anos. Eu comecei a descobrir com 1 ano e meio, quase 2 anos. Quer dizer, você demorou um tempo, né, para sair. Quando você descobre, né? Ele ainda conseguiu me convencer a esperar ele. A esperar. Isso. E o seu tio foi muito importante nessa decisão. Foi meu tio Luiz. Você vê como que é importante fatores de proteção que a gente tem. Como Às é importante pedir ajuda, que talvez se eu tivesse pedido ajuda antes, eu tinha saído mais cedo. E eu não pedi ajuda para ninguém, teve que chegar nisso, né? E por que você não pedia? Por que você acha que as pessoas não iam entender ou você ia se sentir envergonhada de alguma maneira? Não, eu não tinha vergonha porque eu achava que eu estava certa, né? Eu achava, eu não sabia de toda a verdade. Então, eu não tinha vergonha disso. Mas... Eu digo vergonha de pedir ajuda. Tipo, sei lá, não tá legal, eu tô descobrindo tal coisa. Não, é porque isso é uma essência minha mesmo. Eu não tenho muito hábito de pedir ajuda para as pessoas. Facilidade. Isso. Porque a Vitória, ela sempre foi independente desde pequenininha. Ela sempre se virou. Ela sempre arrumou as coisas dela. Ela sempre se virou sozinha. Eu sempre trabalhando e ela, igual a Rebeca, né? Junto o tempo todo. Então, ela mesma resolvia as coisas dela. Então, para ela, não é uma coisa comum ela ir falar com alguém e pedir ajuda. Porque ela sempre resolvia. Até hoje, assim, é meio complicado. Até hoje é assim. Mas estou melhorando. E você, Marrom, como que foi? Ó, o meu caso é assim. Foram 5 anos de relacionamento. Mas, na verdade, depois que eu comecei a perceber e que eu não queria mais, porque, tipo assim, ele saiu de casa 4 vezes. Ele saía. Ele me abandonava. Ele me abandonou por 4 vezes. Depois ele voltava. Só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Porque eu sou cristã. Eu sou missionária. Eu tinha ministério na igreja. Eu tinha ministério... Eu tenho um trabalho que eu faço num centro de recuperação de drogados e morador de rua. Como assim a missionária vai separar? Medo do julgamento. Como assim? Como ela vai pregar a palavra se ela está separada? Sem contar que essa questão, a pessoa, ela sai falando muito mal de você. Ela sai falando mentiras de você. Que daí vira uma guerra, né? Aí vira uma guerra. Na guerra tudo pode. E tipo assim, e aquelas mentiras, aquelas coisas todas, eu tinha vergonha daquilo, porque a gente morava num lugar que eu morei desde quando eu nasci. Meu Deus. E que ninguém nunca teve isso aqui para falar de mim. A minha mãe nunca deixou rastro. Nunca. A minha mãe sempre falava, não deixe rastro para ninguém pisar. Então, eu sempre quis fazer tudo certinho, ser gentil com todo mundo. O meu salão era na onde eu morava. As pessoas me conheciam. E como que eu vou separar agora? Eu sou da igreja. Ele usava muito isso contra ela. Ele usava muito isso. Você é da igreja, você está na igreja. Ah, você vai pregar? E ele começou a colocar em dúvida até que o Espírito Santo agia em mim. Até isso eu quase fiquei louca. Porque enquanto ele vai mexendo com isso, com aquilo, tudo bem. Mas a hora que ele mexeu com o Espírito Santo agindo em mim, eu enlouqueci. Então eu não posso, eu tenho que continuar. Por que ele saía de casa? Porque eu cobrava posicionamento. E aí ele espanava. Aí ele espanava. Aí ele saía. Ele saía, tipo, olha, nós temos que pagar isso, pagar aquilo, como que vai ser? Ah, mas se você resolve, para que eu tenho que saber?
Mas se você sabe a data do vencimento, para que eu tenho que saber? Minha mãe era o homem da casa, ele era a mulherzinha. Eu era Foi o quase homem isso, da casa. sabe? Era exatamente. E porque, como nós tínhamos coisa, eu tinha que ficar puxando, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Só que daí ia para a igreja hoje, amanhã estava no bar. Então, não combina comigo. Não dá. Não era uma vivência de fato. Não era uma mentira. Pelo menos tentando era uma mentira. Viver, né? Era uma Não, mentira. e haviam muitas palavras de agressão também. Palavras agressivas, assim, que machucavam a moral da minha mãe. Mas antes do casamento, então houveram esses sinais. Mas chegou uma hora que ficou... Aí já tinha casado, né? Aí nem Marrom chegou a disfarçava casar. mais. Sim. E como que foi essa separação, Marrom? Da última vez que saiu de casa, eu estava doente e a Vitória estava doente. Nós estávamos com Covid. Ah, foi na época da pandemia. Da pandemia. Isso. Nós estávamos com Covid, não tinha absolutamente nada dentro de casa. Eu tava morando sozinha nessa época. Só que daí você ficou doente. E a minha mãe tava no apartamento dela. Aí, como a gente ficou tudo doente, a gente resolveu ficar tudo lá na minha casa. Perfeito. E aí, eu doente, ela doente, e ele saiu, pensei que ia prover alguma coisa, ele foi pro bar beber. E quando ele chegou, nós discutimos, porque eu falei, eu tô doente. Ele queria dormir separado. Ele queria dormir separado, ele já estava dormindo separado, ele já estava fazendo outras coisas. E aí ele pegou e saiu de casa de novo. Se você sair, não vai ter a quinta volta. Não vai ter a quinta vez. Vai ser a última. Essa vai ser a última. E por que para você essa era a última? Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi de um grande amigo meu lá do Centro de Recuperação de Drogados, ele falou assim, Marrom, a mulher, ela é assim. Ela vive 10 anos, 5 anos, 20 anos, ela vai aguentando, ela vai aguentando, ela vai aguentando. E ela vai vivendo. Só que se der 5 minutos e ela falar, agora chega. Agora chega. É o famoso 5 minutos. Eu acho que isso existe. Lógico que existe 5 minutos. Porque atrás dos 5 minutos tem uma bagagem toda. Porque nessas outras Tem 4 anos. vezes, o amor já foi morrendo, o carinho já foi morrendo, o respeito já foi morrendo. Já não queria mais nem saber de mais nada, se a igreja ia falar isso ou aquilo, se os irmãos iam me condenar, se os irmãos não iam me apontar. Eu já estava cansada. Eu estava cansada. E aí me deu esses 5 minutos e eu falei, agora chega. É como se tivesse secado todo o sentimento. De uma hora para outra. Nem eu acreditei. Porque das outras vezes eu ainda ficava olhando o celular. Será que ele vai ligar? Será que ele vai me procurar? Será que ele vai voltar? Mas dessa vez me subiu eu não sei. Eu falo, é só Deus mesmo. Chega, não quero mais. Eu não mereço. Eu sou uma princesa. Isso. Eu não mereço isso. Não é justo. É muita judiação. E não estou colocando aqui como se eu fosse a vítima da sociedade. Não é nada disso. Mas eu não queria mais passar por tudo aquilo porque eu não merecia. Não merecia. Foi uma das coisas onde eu também resolvi sair. Porque eu falei, né, a gente trabalha tanto. Eu trabalho pra caramba. Trabalho de dia, trabalho de madrugada. Faço tanta coisa, luto tanto. Sou bonita. Sou muito bonita. Sou bonita. É mesmo. Sabe, faço tudo. Sou uma pessoa que tenho caráter. Trabalho desde os meus 13 anos de idade. Como assim eu vou ficar sofrendo na mão de um cara desse? E que não tá fazendo Foi bem. do nada isso acordou. Eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre isso e isso começou a entrar na minha cabeça. Como assim eu vou ficar com uma pessoa dessa que não sabe, não compra uma bala, uma rosa, não... E ainda me coloca lá no chão. Demonstra que não tá junto, né? Que não é parceiro. Porque, assim, no caso da Marrom, por exemplo, não é só uma questão de trabalhar, não trabalhar. É a Mas parceria. é tudo, é parceria. É tudo. É parceria. Então, na verdade, ali ele estava sendo um parasita. É diferente. A gente chama de âncora. E daí, assim, aí vem essa questão, né? Eu mereço? Não merece, né? merece. Nem se às vezes você passou por alguma condição no passado, na infância, né? Aquilo aconteceu, infelizmente, a gente não gostaria que acontecesse, aconteceu, mas aquilo tem que ficar lá.
você passa a não merecer. Né? Como às vezes eu vejo muitas pessoas que vão repetindo relacionamentos. Tanto na fase adulta vai repetindo, então tem um relacionamento abusivo, daí tem outro relacionamento abusivo, como repete os pais. Né? Nós não precisamos repetir. Quebrar o ciclo. A gente tem que quebrar, porque todo mundo merece. Né? Então, é muito importante a gente ver vocês, assim, eu admiro, né? Eu acho fantástico, porque eu acho que a vida é isso. Não é que a gente não possa errar, mas de alguma maneira vocês tiraram uma força, né, espiritual. Enfim, aqui a gente está trazendo muito essa questão espiritual, né? Porque tem fé, porque acredita e porque, enfim, né, a Vitória chegou no chuveiro, clamou para Deus, né? E mas... até, Thelma, só para abrir um parênteses, o que me ajudou a passar por isso, por esse processo agora de recomeçar, você falou da questão espiritual, foi exatamente isso. A missão, a questão missionária. Falar com os moradores de rua. Porque é onde te realiza, me né? Realiza. Te dá gás. Eu fui trabalhar. Né? E você foi trabalhar. E fomos trabalhar. E uma coisa que ajudou muito foi que, na época, o pastor me chamou para pregar uma palavra. Como que eu vou pregar para alguém destruída? E a palavra que veio para mim, e eu acredito muito que é do Espírito Santo, foi: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Justo ela, nesse momento. Vos aliviarei. Então, Deus tratou comigo primeiro. Eu chorei, mas eu aprendi. Porque Ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, depois que eu trabalhei toda aquela palavra em mim, eu pude passar para a igreja. E servir. Você servir alguém, você ajudar alguém, não necessariamente que está passando por um relacionamento abusivo, mas em qualquer situação, te dá uma gratidão tão grande que o seu problema, aquilo que te fez sofrer, já não tem importância. Porque tem gente que está sofrendo pequeno, mais, né? Que você é muito pequeno. Porque a sua percepção naquela hora era um problema que não tinha solução. Eu achei que eu não ia nem sobreviver. Que eu falo isso muito para os meus pacientes, principalmente quando chegam, estão numa situação muito, muito complicada. E a gente tem histórias de vidas complicadíssimas, né? É que assim, não é porque você não está enxergando que não existe uma saída. Né? Então, sempre há uma saída. Só que a gente tem que se estruturar. E, na verdade, aquela saída estava lá desde o começo. Sempre teve, desde o começo. Mas a gente ficava certo. É que você deixa de ser você para ser aquilo que a outra pessoa quer que você seja. Você está sendo controlada e prisioneira daquilo, né? Então, assim, voltando um pouco, assim, eu admiro pessoas, né, que a gente vê que passou por certas situações e que deu a volta por cima. Mas não é no sentido de dar a volta por cima para ser melhor que alguém. Não, pelo contrário. É dar a volta por cima para ser digno do que você merece viver e ser feliz. Exatamente. Né? Ter paz, caminhar. Então, muitas vezes as pessoas precisam estar estruturadas para isso. Porque, como a Vitória disse, não vai ser do dia para a noite que eu descobrir alguma coisa e eu vou conseguir sair. Não vai ser na primeira vez que ele vai abandonar que eu vou conseguir. Mas não quer dizer que você não vá conseguir. E eu acho que nesse ponto, a psicologia, ou a terapia, enfim, como outras coisas, como a espiritualidade, o trabalho, filho, né? Você ter um motivo, o que te move, né? É importante. Então, assim, a psicologia, ela vem muito... Eu estou falando da minha abordagem, né? Falando um pouco de mim, assim. Ela vem muito para fazer você pensar sobre o seu pensamento, sobre as suas emoções. Por que você não pode? Quais são suas crenças limitantes? Exato. Que não deixam você ser o que você é. Porque a gente acredita, a gente é muito o que a gente acredita. Então, se alguém falou que eu sou burro,
Em algum momento, lá na primeira série. Hoje eu estava com uma paciente que com 9 anos ela aprendeu a ler e escrever. Você imagina o que ela passou aos 5, aos 6, aos 7, aos 8. Então, você não vai conseguir. E aí eu falei, mas como que você conseguiu? Ela virou para mim e falou assim, porque teve uma professora que eu comecei a juntar umas sílabas e essa professora começou a me incentivar. Ela começou a falar, olha que legal, você consegue. Olha. Vamos lá, você consegue. E ela conseguiu. Então, hoje ela é pedagoga e ela está fazendo especialização em, eu não sei qual, mas dentro da área de pedagogia. O nosso caráter, né? A gente é formado pelo que a gente ouve e pelo que a gente assiste, né? Então, tudo isso conta muito. Eu só consegui continuar porque muita gente, quando eu falei que eu ia parar, falou, mas você é foda no que você faz. Se você parar, olha o tanto de gente que gosta, que precisa de você. Olha o tanto de aluna que você já tem, as pessoas que te acompanham aqui. Se você parar, você não tá abandonando o teu trabalho, você está abandonando todas nós que acreditamos em você. Porque, viu, o seu trabalho, né? Você não só ensina as pessoas a fazerem e ter um trabalho, uma vocação. Não, fala além. Mas tem toda uma valorização daquela pessoa. Então, é muito bacana, né? Acreditar então, assim, em si mesmo, né, Thelma? Eu comecei a gostar de psicologia durante esse relacionamento, porque eu comecei a estudar esse tipo de coisa. Foram várias coisinhas que foram uns insights encaixando ali na minha cabeça. Mas, gente, vocês acreditam que estão acabando? O que tá acabando? O pode falar? Mas já? Pode chegar, pode falar. Mês que vem vamos ter mais um pode falar. É muito pouco tempo pra gente falar, xingar essas pessoas. É pouco tempo, parece um monte, né? Você fala o quê? Eu vou pra um podcast 45 minutos, o que eu vou falar? Gente, não falamos nem 10%. Tem muita coisa pra gente falar. Eu queria, assim, antes de terminar, eu queria perguntar assim, quem são vocês, né? Quem é a Marrom hoje? Como que você se vê? O que você espera? Eu sou remanescente. Eu sou uma pessoa que peguei tudo isso, aprendi com tudo isso e posso ajudar pessoas que estão passando por isso, mas hoje eu sou uma pessoa mais cuidadosa comigo. Cuidando de você. Eu estou cuidando de mim. Eu mereço, porque Deus é o meu papai, eu sou a menina dos olhos dele, então eu mereço. Não é qualquer pessoa que vai chegar na minha vida hoje. E eu voltei a ser o que eu era antes. Alegre, feliz, brincalhona, de abraçar todo mundo, de fazer as pessoas dar risada. Eu consegui voltar. Eu não estava mais no meu lugar. Eu tinha saído. Mas eu consegui voltar para o meu lugar. Você conseguiu vida novamente. Eu consegui vida novamente. Sorri. Ri com vontade. Ri porque está feliz. Ri porque... Dá bom dia. Dá bom dia. Maravilhosa. Então essa a gente sou sai eu. tudo maravilhosa de lá, viu? Não teve uma... Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, mas eu saí tão bonita assim, todo mundo me chamando de maravilhosa. Aí, quando eu vi, tinha a cliente do lado, maravilhosa! Eu falei, pô, mas todo mundo é maravilhosa, sacanagem! Todo mundo é maravilhosa. A gente é maravilhosa. Tá. E hoje, Marrom, como que você tá? Você tá solteira, tá casada, tá enrolada, tá paquerando? Já Na faz minha 84 época é paquera. Como que chama hoje? Tá paquerando, tá É os crush. O crush. Eu tô bem. Tô sozinha ainda. Mas tô bem. Tô bem. Tô sozinha, tô bem e tô aguardando no Senhor. E ponto. É isso aí. E você, Vitória, se eu falasse assim pra você, fala assim não que eu vou falar. Mas... não se falar, vamos falar já, Agora já tá acabando. Que você... Thelma. Não, nada de... Isso depois isso é nos bastidores. Agora aqui, quem é a Vitória? Aonde que a Vitória quer chegar? O que ela deseja? O que tá no seu coração? Thelma, hoje eu só quero conseguir prosperar em paz, sabe?
Eu quero ter um relacionamento, tudo mais, mas hoje não é a minha prioridade. Hoje eu tô colocando valor em mim, sabe? Antes eu colocava muito valor nas pessoas, né? Dos outros. Eu tô trabalhando pra eu ter mais valor a cada vez mais. Então, eu tô estudando pra mim, tô trabalhando pra mim, sabe? Quero dinheiro pra mim. Tô me arrumando pra mim. Tô me arrumando pra mim. Eu não tô mais... Às vezes a gente brinca e tudo mais, Lógico. mas assim, realmente eu tô olhando para mim. Entendeu? O que vier depois é complemento. E eu me tornei uma pessoa mais ambiciosa. E não é egoísta, mas eu me tornei uma pessoa que eu acredito mais em mim, que eu não me importo mais com o que as pessoas falam. Tô lutando para conseguir o meu espaço, principalmente no meu trabalho, né? E também eu tô trabalhando para plantar coisas importantes na vida das pessoas. Porque eu já tô com 30 anos, né? Então, o que é da gente aqui se a gente não puder ajudar outras pessoas? Esse é o único propósito da vida, na verdade. O propósito da vida é esse. Você pode enriquecer, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ficar famoso, virar artista, bombar. Mas, na verdade, a sua vida não vai adiantar de nada. Qual o propósito se, não, de tudo isso? se o seu propósito não for para ajudar outras pessoas. Sim. Então, eu coloquei tudo isso que eu vivi, tanto intimamente quanto profissionalmente, como um propósito. Eu quero ajudar pessoas, quero ganhar o meu dinheiro ajudando pessoas também. Imagina que coisa mais gostosa. Não achando feio ganhar dinheiro, né? Não levar não isso como um tabu. Como um tabu. Olha que coisa gostosa, você prosperar ajudando pessoas. Tem gente que prospera passando por cima. Né? Sim. Então, muitos. hoje eu olho pra isso. Hoje eu me tornei uma pessoa autorresponsável pelos meus ganhos, pelos meus fracassos. E cuidando de você. Cuidando de mim. Olhando pra minha filha e pra minha família. Acabou. Genial, né? Aprendi a me importar comigo. Genial. Gente, né? É isso. É só isso, né? Que vai acontecer daqui pra frente. Mais ou menos uma vez por mês, a gente vai ter uma série de podcasts falando de assuntos relevantes, importantes da vida. E polêmicos. Polêmicos, trazendo pessoas que viveram isso. A gente vai tentar, porque às vezes é difícil, não é fácil chegar aqui e falar. Quer dizer, tem que estar com uma autoestima bem legal. E também aqui vocês estão com esse intuito, que é ajudar pessoas, é que as pessoas que vão assistir falam, pô, me identifiquei, pô, tô passando por isso. Tem solução. Olha como que a Marrom tá, olha como que a Vitória tá. Então, assim, peçam ajuda. Peçam ajuda, gente. Faça psicologia. Se eu tivesse pedido ajuda, se eu conhecesse a Thelma antes, eu tinha saído, ó. Não é? Poderia, ajuda. né? Sempre vai ter uma palavra ali. Eu vou deixar, vai ter no Instagram, né? A gente vai passar no YouTube, o podcast. Vai ter lá dicas de livro, dicas de filme, de séries. Porque muitas vezes a gente se identifica com aquela pessoa que a gente está assistindo, né? Como que eu faço? A gente também vai ter alguns caminhos ali, independente de onde for. Peça ajuda. A sua vida pode mudar. Quando? Sempre. Enquanto a gente estiver vivo, né? A gente tem essa possibilidade. Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Então, eu quero encerrar, quero fazer um brinde, né, nesse encerramento, dizer que para mim é muito especial ser vocês as primeiras do podcast. Gente que tá se sentindo muito honrada. E que aqui o podcast a gente escolheu com muito carinho o nome Pode Falar, porque aqui é isso, é sem julgamento. Aqui ninguém tá querendo dar valor se tá certo ou tá errado, mas aqui a gente quer contar para que as pessoas possam se identificar e que a gente possa ajudar essas pessoas. É isso aí. Então, ó, um brinde. O meu já acabou. Você vê que tava bom, hein, Vi? Um brinde a vocês, um brinde a nós e um brinde ao Pode Falar. Parabéns, É isso aí, Thelma. parabéns, Obrigada, Thelma. viu? Até a próxima, pessoal. Um beijo para todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.